noite, pessoal. Seja muito bem-vinda a mais um podcast, Com Fé Podcast aqui conosco. Eu te convido a participar desse momento. Lembrando também que quem participa e comenta está concorrendo a um par de ingressos do Cine 3 e você é nosso convidado. Tenha toda a oportunidade para ficar conosco em nome de Jesus, né? Eu sou o Bispo Júnior, Antônio Júnior, não está hoje aqui, e eu sou a pastora Sueli, do Ministério Apostólico Rocha Eterna, e hoje nós temos uma convidada muito especial, uma mulher de fé que carrega muita autoridade, né? Porque tem muitos anos de experiência, é a pastora Raí, do Ministério Palavra de Vida, e você pode estar se apresentando, minha amada. Olá, você. Graça, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastora Railda, pastora Rai Andreata, como me chamam carinhosamente. O Senhor me deu esse nomezinho, Rai Andreata, para ficar mais fácil, né? Porque meu nome é um pouquinho difícil. E obrigada pelo momento de estarmos aqui juntas. Glorifico ao Senhor por poder, né, compartilhar com quem está nos assistindo um pouco do meu testemunho e um pouco da minha vida aí que a gente está tocando, né, Experiências, né? com experiências que Deus vai nos dando todos os dias. Cada desafio que a gente enfrenta, a gente consegue aprender mais, né? Sim, E são muitos anos, né? Pelo que a gente conversou aqui. não tantos assim. Ah, mais do que Ah, eu, né? um pouco menos, vai. Mais do que eu, né? Você já nasceu Nasci no no Evangelho. Evangelho, né? Sim. Cresceu. Cresci assim, muito menina, né? 6 anos, 7 anos, eu comecei a galgar, né? Dentro da igreja. Eu sempre falo que eu nasci mesmo na igreja e cresci na igreja, né? Eu vivia nos corredores e meu mundo sempre foi dentro da igreja, né? Tive, assim, um momento muito pequeno dentro do mundo, intenso, mas pequeno. E o resto da vida sempre, até aqui, né? Que não é resto, mas é, né? Você tá O outro jovem ainda, tem muito montante, ainda, o né? outro montante caminhando dentro dos propósitos do meu Deus. Então, hoje a gente vai ter muitas experiências aí para passar para aqueles que estão começando, para aqueles que estão fracos na fé, que de alguma forma também saíram um pouco, né, da presença do Senhor. E eu acredito que você vai ter muito para ensinar a cada mulher que se encontra hoje, às vezes até sem direção, né, às vezes sem força para enfrentar. Você falou que ficou a gente conversou um pouco aqui, né? É, um pouquinho. E você falou que você ficou um bom tempo, 25 anos, né? Lutando, orando pelo seu esposo, né? Sim, Pela vida dele. 25 E isso anos. é se a gente for olhar, 25 anos é muito É tempo. muito tempo. Hoje, uma mulher, para ela lutar 10 anos, eu já vejo que tem muitas que não aguentam. Tem mulher que um ano já não aguenta mais, fala, meu Deus, está demorando, Sim. né? Porque a gente está vivendo um tempo onde as pessoas querem tudo para já, né? Então, esperar todo esse tempo é o Salmo 40, né? É esperar com Com paciência. paciência. Porque se É, tiver pressa, não. nem em todos os minuciosos momentos foi com tanta paciência, né? Porque a gente também, né, tem os momentos que nós não estamos bem. Então, existem momentos que a gente não consegue deixar tudo em tanta calmaria, né? Com tanta paciência. Existiram momentos muito turbulentos entre o meu relacionamento. Meu marido foi viciado em droga, né? Eu conheci meu marido, eu era cristã já, né? Mas houve aquela paixão de menina, de moça,
né? E ele era um homem muito calado, então ele não dizia o que ele realmente era. E quando eu estava já dentro do casamento, é que eu vi quem ele era, né? E mesmo nessa turbulência espiritual, que eu chamo assim, porque é um mundo muito complicado, né? Você tem uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você, então você passa a enxergar o mundo espiritual, né? E nessa turbulência, mesmo assim, ele foi um homem muito abençoado, que cuidou de mim, né? Então, assim, teve esse lado que era o turbulento, muito turbulento, mas também teve o lado que ele era um homem incrível, assim, E isso te em dava muitas força, coisas. né, Era o para que não. dava, e ele era lindo, né? E você era Eu apaixonada, era porque ficou apaixonada. muito tempo, né, casada. Você É, falou que ficou 40 anos casada. 40 anos Foi casada, até que a morte o separe, né? até que a morte nos separou. Na verdade, em duas turbulências, nós tentamos a separação. Mas o que nós tínhamos um com o outro era muito forte, era realmente uma coisa de Deus. Tanto que o meu nome é interessante, meu nome não é um nome comum. Railda É não é verdade, eu comum. até errei. Exatamente. E o final do meu nome é LDA, para quem escrever aí, Railda. O nome do meu marido era Luiz Davi Andreata, é o final do meu nome. Não dá para ver, para não ver que aquilo foi uma junção de Deus, né? Então, assim, nós vivemos uma vida bastante intensa, muito turbulenta, mas que Deus, quando Ele abriu as comportas do céu, assim, foi muito maravilhoso. E nós pudemos dar o nosso testemunho para muitos casais. Muitos casais, eles puderam ver em nós a restauração do que Deus pode fazer. E se você que está aí ouvindo fala que não tem jeito, eu sou testemunha viva. Sou aqui, ó, para te dizer que com Jesus tem Tem jeito. jeito, é Tem jeito. verdade. É verdade. Eu Tem que o jeito. diga também, eu tenho. Seja como for o que estiver acontecendo na tua vida, pode acreditar que na tua vida tem jeito. É só colocar a tua confiança no Senhor, né? A palavra de Deus ensina isso, é que se a pessoa não colocar a nossa confiança no Senhor, não consegue acreditar que vai conseguir. É porque a maioria das pessoas diz assim: eu confio em Deus. Você confia? Ah, eu confio. Vamos orar? Vamos orar. Mas na hora que as coisas começam a acontecer, elas se deparam com o confronto e não conseguem reagir ao confronto, né? Esse confronto, ele é completamente espiritual, porque o casamento é algo que Deus uniu. Você se casou com alguém, ok, então você está ali para aquilo, para viver, seja bom ou ruim. Então, eu sou assim, desde que eu me entendi, né, como uma mulher de Deus, eu comecei a entender sobre esse relacionamento que Deus coloca no casal, na mulher e no homem. Então, mesmo que você não tenha mais essa afeição, porque existem relacionamentos que estão tão quebrados e machucados que a mulher não consegue mais olhar para o marido ou o marido para a mulher. Mas quando você começa a buscar Deus, você vai entender o mundo espiritual. E quando você passa a entender esse mundo espiritual, você não consegue mais olhar para a pessoa como uma pessoa. E você começa a olhar para ela como alguém que precisa de Deus. Por isso E que era está assim assim, que né? eu comecei a olhar o meu marido. Eu comecei a olhar para ele não como uma pessoa que fazia as coisas que ele fazia. Ele mentia, ele fazia coisas que não me agradavam. Então eu passei a olhar para ele como uma pessoa que precisava de Deus. Eu passei a ter a misericórdia do que Deus tinha comigo, porque eu também tinha defeitos.
E quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a perdoar, a gente começa a olhar diferente, a gente começa a ter um crescimento e ficar uma pessoa madura. Verdade. Deixa de ser aquela criancinha infantil que diz assim, tem que ser do jeito que eu Do meu quero. jeito, Eu não vou fazer porque ele não cumpriu com a vontade dele. Não, eu comecei a fazer aquilo que era a minha parte. Eu comecei a fazer aquilo que era a minha responsabilidade. Foi assim que aconteceu Com comigo. você. Olha aí. Eu fiquei 15 anos tentando mudar o meu esposo. Meu E eu Deus. não conseguia mudar Olha, nada. é isso. Só que eu não Esse é o segredo. Agora eu não tinha conhecimento da palavra, eu não conhecia Jesus, então eu queria mudar com a força do meu braço, do meu jeito. Chegou um ponto que eu falei, desisto, não quero mais. Aí a gente se separou. E foi aí que ele conheceu Jesus e ele apresentou Jesus para mim. Que lindo. Eu falo sempre que uma das coisas que faz a gente acreditar que o outro vai mudar é olhando para a mudança que Deus fez na gente. Exatamente. Se eu não tiver não houve uma mudança em mim, como eu vou acreditar que Deus vai mudar o outro? O outro. A maioria das coisas que a pessoa não vê é exatamente por isso, porque Deus, ela mesma ainda não foi mudada por esse Deus. Ela ainda não conheceu esse mover de Deus na vida dela. Aí ela não acredita que Deus pode fazer na do E outro. foi tão intenso assim para mim, a minha busca com Deus foi tão forte, eu passei a me fortalecer de uma maneira tão grande que a minha guerra com meu marido passou a ser realmente uma guerra completamente espiritual, a ponto de ver ele manifestando dentro da minha casa. Então, assim, Deus me deu um crescimento espiritual muito grande. Eu aprendi a viver e a conviver, né, nesse trabalho espiritual. Foi um trabalho completamente espiritual. E eu dizia para o meu marido o seguinte: na busca que eu estava e no patamar que eu estava em oração, porque não é que eu sou privilegiada, não, é que Era o próprio era uma Deus, né, que busca te incessante sustentava, que eu né? tinha. E eu dizia para ele assim: olha, o cristão ele é uma bênção, mas também ele é uma maldição. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Por quê? Porque quem está perto do cristão, se ele não se converter, ele começa a fazer coisas para o cristão que vão refletir para ele. Então você passa a ser uma bênção para a pessoa que quer Deus. Mas para aquele que não quer Deus, ele passa a ser uma maldição. Por quê? Porque a pessoa começa a entrar dentro de um ciclo. Olha, ele tinha que mentir para mim. Ele não podia dizer a verdade do que ele fazia. Eu falava, mas você vai continuar fazendo? Não, agora eu não faço mais. E ia lá e fazia de novo. Ele mentia. Então, só nesse aspecto de mentira, já era uma maldição. Por quê? Porque quando a pessoa mente, quando a pessoa age dentro da mentira, a vida dela não anda. A vida daquela pessoa que tem só nos seus lábios a mentira, ela não tem sucesso na vida. Quem é mentiroso, ele vai até um ponto. Mas dali ele não passa. E ele não consegue, é algo Ele vai que ter ele que retornar. toda hora tá, né? Parece E que quando mente para um servo de Deus, pior ainda. a coisa fica ruim, fica muito feia. Então eu via tudo que ele fazia, porque como eu buscava a Deus, Deus me mostrava no mundo espiritual tudo que. Quando ele chegava, eu enxergava tudo assim. Eu sabia onde ele tá. Olha, é uma coisa louca. Você pode me falar que eu sou louca. Ah, como é que ela via? Olha, tenha a sua experiência. Como o meu pastor diz, não é uma coisa que você tem que acreditar. Quem tem que acreditar sou eu, porque quem viveu fui eu. Então eu sei que quando eu olhava, eu via tudo que ele tinha feito. E eu falava para ele, olha, isso foi assim, isso e aquilo. Olha, não vai ser legal Isso e tal. acontece muito com mãe, né? Mãe que Com mãe e com quem busca Deus. E a busca Mãe, que eu meu tinha Deus. era incessante, a ponto de tudo isso. Ele era um homem que nunca me deixou passar necessidade, a não ser quando ele realmente teve uma queda financeira muito grande, nós tivemos,
por isso viemos morar no Guarujá, tivemos uma queda imensa. Nós tínhamos 3 empresas, falimos, ele trabalhava numa multinacional alemã, foi mandado embora, e tudo isso não é porque deu azar, não, era por causa da minha oração. Deus já estava trabalhando nele. E nós, olha, nós passamos um apertado. Nós só não passamos fome, porque Deus mandava os corvos trazerem o alimento. Oh, Deus. Mas Deus fiel, eu né? passei muita escassez. Depois de estar num patamar financeiro muito alto, eu passei numa escassez muito grande, a ponto de vir morar no Guarujá, e foi onde nós galgamos com muito sofrimento, até quando ele se converteu. Olha só, o Aí, trabalho quando de ele se Deus. converteu, aí foi a virada. Aí foi a virada. Aí eu tive o privilégio de ver um homem de Deus. Você Um vê, homem 40 anos, transformado. 25 anos, Deus trabalhando, né, para chegar. Aí você ainda ficou mais um bom tempo, né, ainda com Sim, ele, ainda viu ainda outra parte. Olha sim, como Deus faz, né? sim. Ele trabalhou bastante na obra, ele foi PM de Cristo, né? Ele trabalhou como capelão, e isso foi para ele um prazer. Ele tinha um prazer muito grande. Ele acordava nas madrugadas para ir levar a palavra de Deus. Então, para mim foi incrível. Foi o que valeu a pena de toda. Foi a recompensa do É, Senhor, na vida dele foi. sabia? Foi a recompensa Na do vida dele Senhor, né? foi. Vê-lo transformado foi surreal. Porque é o que a gente mais espera, né? Quando a gente ama uma pessoa, luta por aquela pessoa, a gente fica esperando, imaginando o momento que ele vai, que as escamas vão cair, né? Sim, Que ele vai conseguir, porque. não foi fácil. Contando é tão rápido, né? É igual Bíblia, né? Você lê a Bíblia, parece que a guerra que Davi teve foi Aham. automática, mas não foi. A guerra que Davi teve Foi foi muito acirrada. tensa, foi muito tempo. É igual as 2 mulheres também ali, Ruth, Noemi e a órfã, né? Quando perderam seus maridos. Parece que foi tudo tão automático, né? Mas não foi. Então, eu Houve queria que uma você batalha, falasse um né? pouco para essas mulheres que tá enfrentando um relacionamento assim bem difícil de. O teu caso foi um caso que não foi fácil, durou muitos anos. E tem mulher que ama o marido, mas ela não tem estrutura para aguentar. Qual que é a dica? Claro que primeiramente Deus, né? Porque só com o Senhor a gente consegue vencer. Mas assim, no momento que a pessoa não tá mais aguentando, tá assim, não consigo mais, não aguento mais, eu vou desistir. O que você fala para essa mulher? É tomar uma decisão. Eu acho que o que me tornou diferente no meu relacionamento foi a minha decisão. Quando você toma uma decisão, e essa decisão a gente chama de posicionamento, Muito bom. né? O posicionamento, ele é diferente de ser crente. Tá cheio de crente hoje. Tem muito crente. Eu posso dizer uma frase que minha mãe dizia, como missionária que era, que crente até o diabo é, porque ele crê que Deus existe. Mas se posicionar é algo diferenciado. Quando você se posiciona, você passa a não ser mais você quem vive. Paulo, ele trata isso lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, Cristo vive mas em mim. Cristo vive em mim. Viver Cristo não é você decidir as coisas que são da sua vida. E ele diz assim, ele continua: e a vida que agora vivo na carne,
vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele dá esse exemplo, Paulo, de uma entrega. Essa entrega, ela não é eu vou fazer o que eu quero. Eu vou brigar, eu vou cantar, eu vou falar, eu vou subir, eu vou descer. Não existe mais o eu. Agora existe Cristo. E esse posicionamento é o que eu tomei. Tudo a ver. Quando eu tomei esse posicionamento, porque de igreja eu sempre fui, como eu falava aqui, eu nasci praticamente dentro do evangelho. A minha vida foi dentro da igreja. Mas eu me posicionei com Deus quando eu vi que o meu casamento já estava prestes a realmente quebrar e não ter mais jeito. E talvez seja esse, né? Uhum. Existem relacionamentos abusivos, existem relacionamentos que você faz do jeito que você quer, e, enfim, existem vários, né? Às vezes é o relacionamento que você gostaria que fosse do jeito que você quer. Aí fica diferente. Também, Aí fica mais difícil, que era o meu caso. também. Eu queria que fosse do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Eu quero que ele seja do jeito que eu quero. Então, eu queria mudar. E não tinha como, né? Certo. Às vezes eu também aconselho mulheres, né? Eu sou do Ministério Rocha Eterna. E uma vez eu fui conversar com uma mulher e ela falou assim para mim: eu não aguento mais essa situação. Eu quero me separar. Aí eu falei: como você já declarou que é o que você quer. Então você não está nem interessada em saber o que o Senhor quer Exatamente. do teu relacionamento. Exatamente. Muitas É o mulheres posicionamento. estão exatamente dessa forma. Que foi Ela quer do Marta e jeito Maria, dela. né? Marta e Maria. Você quer ouvir quem? Você quer ouvir que tem que estar ali limpando, ou você quer fazer aquilo que que o Senhor quer? Você quer ouvir o conselho de Deus, né? Eu olho para a câmera por causa de estar falando direto com elas, Isso. né? Então, assim, quando você tem um relacionamento com Jesus, você é isso, ó, é olho no olho. É saber o que Deus quer para a tua vida e não o que você quer fazer com a sua vida. Exatamente. Esse é o posicionamento. Então, quando você se posiciona assim com Deus, ele te reveste da armadura de 6:10 de Efésios. Você vai estar revestida com o capacete da salvação, com as sandálias da preparação do evangelho, com a espada que é a palavra de Deus, com o escudo da fé e com a couraça da justiça. Quem pode com você? Preparada, né? Quem pode com uma mulher guerreira? Verdade. Outro dia eu vi uma foto assim, pastora. Uma foto de uma mulher de joelho, todas as armaduras. toda vestida com a armadura de Deus, né? Então, quando você está com a armadura de Deus, que é o teu joelho que te reveste, não tem para ninguém. Não tem marido que não mude. Não tem situação que não mude. O joelho já muda a gente, né? O joelho já muda. Muda a gente. Sim. E quando eu mudo, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Exatamente. É o posicionamento. Agora, as pessoas hoje não gostam muito de pagar preço, assim, de lutar. Já acham que é mais fácil aí vamos recomeçar com outra pessoa. Aí é a parte da escolha. Qual é a sua decisão, escolha? a escolha, é verdade. Né? Você tem, em todas as situações, você tem dois lados. Toda e qualquer situação. O que você quer escolher? Fica ou vai? Serve a Deus ou serve a si mesmo? Né? Então, são escolhas. E relacionamento, nunca vai ter um que é perfeito, que nunca vai ter problema nenhum. Sempre a gente vai estar encarando algumas coisas. Porque, às vezes, você até consegue ficar bem com o marido, né? Só que aí, às vezes, vem problemas que está ao nosso derredor, né? Ali, relacionado a filho, relacionado a finanças, relacionado a vício. E aí? Você tem estrutura? Você quer permanecer? Você quer permanecer, você tem que pagar o preço. E uma das coisas que estraga muito casamento é a parte das finanças.
Hoje eu tenho levado bastante essa palavra para as mulheres. Hoje eu tenho levado essa palavra até para igrejas que me convidam para ministrar. E eu procuro sempre inserir um pouquinho disso, porque o financeiro, ele quebra a família. Pessoas que não conseguem ter controle financeiro, elas não conseguem estabilizar a família. A família, ela é estabilizada financeiramente. Por quê? Porque há o equilíbrio. Deus, ele na sua palavra, ele mostra isso. Ele mostra que nós temos as regalias da terra, mas nós temos que ter sabedoria para Para administrar. administrá-las. Se não Exatamente. tivermos, a gente quebra E mulher quebra gosta de tudo. gastar, né? A Mulher maioria. gosta. Olha aí o problema arrumado. E aí, E como lidar com isso? nem todo marido pode bancar tudo que ela quer, mas ela quer. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo na vida, coisas que Deus vai mostrando e que a gente vai passando as E na hora experiências, que né, tá tudo pastora? bem, de boa, né? Agora, e na hora que falta, né? Começa a faltar. Aí entra as E se não brigas, cuidar, né? vai faltar com certeza, Vai, né, vai. pastora? É muito fácil da Se não pessoa cuidar, se perder nessa vai parte, faltar. né? Falta até para os solteiros, né? Exatamente. Não é? Às vezes o cara quer comer uma pizza, ele fica duro, por quê? Gastou demais um mês inteiro. Eu tenho a experiência de um pastor que conta a história, né, que o filho dele foi estudar fora e trabalhava. Aí ele falou para ele assim: olha, você está indo agora para um outro mundo e o mundo agora é seu. Você vai administrar aquilo que você tem. E eu não vou te ajudar. E o filho todo, né, todo Tava acostumado no pombinho, outro tá ritmo, achando que né? tá num ritmo. Chegou no o pastor Subirá, sabe? O Subirá. Ele conta essa experiência com o filho dele. E aí ele falou pro filho e chegou no fim do mês, o filho ligou para ele: "Pai, dá para mandar um tanto aí para mim?" Ele falou: "Oi, filho, tá tudo bem com você?" "Tudo bem." "Pois é, filho, não vai dar." "Como assim, pai, não vai dar para você mandar?" Ele falou: "Pois é, filho, eu não avisei você que soubesse administrar aquilo que você ia ganhar? Pois agora você vai ter que esperar chegar. Mas, pai, eu não tenho dinheiro." "Come uma maçã, come alguma coisa que você consiga aí até chegar o seu próximo salário." E assim o rapaz aprendeu. E assim tem que ser conosco, né? Nós temos que aprender a estruturar aquilo que Deus Tem entrega mulher que nas não nossas pode ver um mãos, né? cartão de crédito. E Eita, aí, Jesus! amada, como que fica quando ela se depara com o É, cartão do marido? é uma Tem mulher questão, que não consegue, né? vai ter que aprender. Eu, graças a Deus, nessa parte eu nunca. Eu não sei se é porque desde o início foi bem difícil no início para mim, né? A gente nunca teve uma vida financeira. Regalada. Eu nem conhecia Jesus, não tinha sabedoria. Então, faltava, era apertado. A gente tinha que se organizar o tempo inteiro para dar para o mês inteiro. Meu esposo é motorista de ônibus, Aí, empresa de ônibus, o salário não é. não Então, aguenta. Se não não é. segurar, não Então, aguenta. eu sempre trabalhei para ajudar, mas mesmo assim a gente passou muitas fases difíceis, né? Sim, Mas eu sempre respeitei a opinião dele em tudo. Eu nunca fiz nada sozinha nessa parte financeira. Eu sempre perguntava se podia, se dá, o que que dá para a gente fazer sim, esse isso é mês, porque importante, né? se O não tiver essa é a concordância, concordância. não vai. Verdade, A pessoa, verdade. quando vê, tá todo enrolado, né? E o Sim, problema vem para todos, né? sim, Que tá dentro da mesma casa, né? Não tem como exatamente. fugir. Agora eu queria perguntar algo que você Oh, também meu Deus, vamos teve lá. que vencer. Você que Oh, é uma parte muito dolorosa e pode ter alguém que nesse momento está passando. É a parte quando o Senhor recolheu ele. Eu sei que é doído, né? Falar sobre isso, sobre o luto, ainda é um né? pouco. Ainda é, né? Mas, assim, 40 anos do lado de uma pessoa, eu tenho 38 e às vezes eu olho assim para ele, o cabelo branquinho, já todo, né? Tudo, porque tudo muda, né? Eu tô toda diferente, ele também. E às Sim, vezes eu olho e eu me deparo pensando assim, meu Deus, como vai ser para quem
ficar. Eu penso no que fica, né? Sim, O que vai, e vai para a glória, eu creio, né? eu creio. E para quem fica? Olhar e saber que não tem mais. Então, eu tive picos de quase uma depressão. A- O Bem início foi difícil o mesmo, início é né? muito difícil. Mas, como eu tive os meus dois filhos próximos, eles me deram bastante suporte. Assim que ele faleceu, eles não deixavam eu ficar sozinha em Sozinha, casa, né? né? E assim, não é que a depressão você está com um problema espiritual. Existe esse início onde, se, claro, eu deixasse me dominar, aí sim ela passaria a ser algo espiritual. Mas o que eu sentia no início, era como se tivessem amputado, por exemplo, um braço, vai. Não é que eu vou morrer porque eu não tenho um braço, mas ele é o meu braço, Faz muita falta. entendeu? É uma coisa que é uma tristeza profunda você perder um E braço. tudo lembra, né? É o meu braço. Como que alguém vive sem braço? Vive, não vive? Vive. Mas é o meu braço. Cadê o meu braço? Faz Cadê a falta. minha perna? Né? É difícil. Cadê enfim, eu acho que as partes que mais a gente consegue entrar, porque se falar de um rim, você consegue ficar sem, mas um braço, uma perna, né? Então, 40 assim, anos sabendo como que é, né? exatamente. Com E todos, assim, tudo no ele lugar. era o braço. Depois que nós, na verdade, dentro do casamento, como eu disse, ele nunca me deixou faltar nada. Ele era um bom Ele esposo, era né? um bom marido, um bom homem, dentro do âmbito provedor. Ele foi meu provedor, de acordo com a vontade do Senhor, porque eu sempre sendo uma mulher que buscava a Deus, Deus não poderia me deixar faltar nada. Uhum. E ele usava o meu marido. E assim nós tínhamos um bom relacionamento em relação a isso. Mas depois que ele teve que ele se converteu, ele passou a ser a pessoa que, que cuidava de tudo. Não era mais eu sozinha agora orando. Agora éramos nós dois, né? Porque eu sempre digo, e vou dizer aqui, talvez, não sei se alguns não concordam, mas essa é eh, o meu pensamento de acordo com a palavra de Deus. Alguns dizem que marido é sacerdote. Marido não é sacerdote, marido é cabeça. Sacerdote é a pessoa que serve a Cristo e que cuida da sua casa em oração. Esse é o sacerdote. E durante muitos anos eu fui o sacerdote da minha casa. Meu marido não tinha o menor conhecimento de Cristo. Então, quando ele passou a ser junto comigo, como diz lá em 1 Pedro e em Apocalipse, quando ele se tornou rei e sacerdote dentro da minha casa, nós reinamos em Cristo e foi assim muito Muito bom, maravilhoso. né? Foi muito bom, né? Então, assim, é a coisa mais linda que existe, né? Você ter esse relacionamento que é saudável, é sadio, né? Eu não sei mais o que eu poderia dizer, mas eu acredito que essa é a fase mais agradável que pode existir. Por isso que vale a pena lutar por aquilo que você Uhum. já tem. Deus te deu o teu casamento. Deus te deu o teu relacionamento. Você largar, começar tudo de novo para arrumar outro e ainda ter esse aqui como dor de cabeça, nunca foi o meu propósito, viu? Eu também não tenho Eu mais. sempre pensei assim:
Se eu tenho esse aqui, Deus vai ter que mudar esse aqui. Por que que Deus vai ter que me dar um novo? Não. Se Deus é Deus de dar um novo, Deus é Deus de fazer um novo. Ele pode fazer esse aqui ser transformado. E ele fez. E eu acredito que também, se a gente se colocar nessa posição de entender que Deus está no controle, se aquela pessoa não tiver jeito, o próprio Deus dá um jeito de Dá um tirar jeito. ou Exatamente. de mudar ou de É tirar. isso aí. É isso Né? aí. Então, eu não tenho, assim, durante os 2 anos que eu fiquei separada, eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi E é você se que separou e voltou pro mesmo marido, fui, né? casei com o mesmo marido. Ai, que coisa linda. E quando Olha isso isso. aconteceu, eu entendi que quase, eu acredito que muito mais da metade dos problemas era eu mesmo que criava. Olha, E é eu isso comecei a mesmo. ver casamento pior do que o meu e os dois juntos ali. E E eu dois falava, meu juntos. Deus, mas ele nunca fez isso comigo e eu me separei, Meu né? Então Deus, eu olha. comecei a ver muita coisa. E depois eu entendi que era só a morte. E eu todo dia eu olho para ele e eu sei que só vai ser a morte que vai nos separar. O pensamento tem que estar aqui nisso. O problema é a gente acreditar que se não der certo eu separo. Esse é o engano de Satanás que trabalha em muitos relacionamentos, a maioria dos Verdade. relacionamentos. É ela acreditar, se não der certo eu me Eu me separo. separo e arrumo outro, né? Porque ninguém quer ficar sozinho, né? Essa é Ninguém a quer. parte, né? Quem que quer ficar sozinho? Que foi a parte dolorida quando ele faleceu, né? Mas Eu graças a Deus você nunca, superou e nunca tá imaginei aí, na né? vida. Eu saí porque quando meu pai foi embora, eu passei a dormir junto com a minha mãe. Eu sou filha temporão e eu dormia na cama da minha mãe. Eu saí da cama da minha mãe para ir dormir na cama do meu marido. Fiquei 40 anos ali. E hoje, sozinha, a cabeça deu uma boa pirada, né? Que é isso? Mas quem serve a Deus, olha, por isso que a minha vida é para Ele, porque o que Ele faz e o que Ele está fazendo em mim, Ele não me deixa um minuto sozinha. Ele não, ele sempre É a está por solitude, perto, ele né? sempre está fazendo. Ele me impulsiona. Eu estou aqui hoje por causa dele. Exatamente. Vai ter o nosso retiro aí de mulheres. Isso, vamos Nós falar sobre vamos isso. falar. É ele que me impulsiona. Eu trabalho com mulheres. Só no nosso grupo nós temos acho que 35 num grupo fechado no WhatsApp. E dentro das páginas que eu tenho a página na Instagram, Mulheres de Valor de Deus. Eu tenho a página Mulheres de Valor no Facebook. Eu tenho o grupo fechado de mães que oram. É um grupo fechado por quê? Porque às vezes tem mulheres que não querem que os seus filhos, seus maridos saibam dos pedidos de oração dela. Então ela tem a Uhum. liberdade ali dentro de falar o que ela quiser. Então é um grupo fechado. Mas são ali mais de 1 milhão de mulheres dentro do grupo. Nós temos a página, mais de 1 milhão de mulheres. Nós temos na Instagram, ainda são poucas, porque na Instagram, quando ele faleceu, eu parei. Mas agora nós estamos ativas de novo, para a glória de É isso aí. Deus, e vamos em frente, porque Deus é conosco, Deus é comigo. Então, assim, é na força dele que eu estou. Por isso que eu entrei em quase uma depressão, mas o Senhor me restaurou. Ele me tem dado força todos os dias, me dado o seu amparo, o seu consolo, a sua graça, a sua presença, É só não sair a do sua foco, né? fortaleza. É nele que eu estou, é nele. Essa força que você vê é ele, é dele e é por ele. E ele quer te usar com as experiências que você já tem, né? Já carrega, né? De tudo que você já viveu, para ajudar outras mulheres que estão Uhum. nessa situação.
né, que enfrentam todo dia, né? Porque tem muita mulher aí Tem que é muita mulher de mulher. Deus, mas às vezes está perdida, não sabe Olha, e como como tem, lidar, viu? não sabe o que fazer, acaba ficando desacreditada, porque o que ela vê é o contrário do que ela está orando e pedindo ao Senhor, né? E ela não tem a estrutura para entender que tem o tempo determinado, né? Tem o tempo determinado para se cumprir todas as coisas, Sim. né? Agora, eu queria que você falasse é o quê? É um congresso? É um Não, retiro? é um retiro, É um retiro? é uma coisinha simples, mas de muita fortaleza espiritual. Nós não somos um batalhão, mas nós somos mulheres guerreiras que estão posicionadas em oração e nós vamos estar ali juntas para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos nos reunir, nós teremos ali pastoras que são psicólogas, terapeutas, pastoras que têm experiências com o próprio Deus, pastoras que têm é, a pastora Sueli, por exemplo, né, que é o mesmo nome que a É. pastora, né, pastora Sueli. Ela tem um livro do qual ela conta a história da própria vida dela. E ela vai estar ali ministrando através desse livro. Então, assim, é para o crescimento espiritual e também um tempo de estarmos ali não só orando, mas estarmos juntas, Compartilhando, congregando, compartilhando, compartilhando. dando risadas, né? O Porque lugar é é lindo, né? gostoso, é um lugar agradável, é um lugar muito bom. Nós vamos ter brincadeiras, vamos ter um desfile, Olha que lindo. vamos ter mesa de conversa, vamos ter um momento com essa terapeuta, que é a terapeuta Vilma, né? Nós temos também o Go Action, que é da nossa querida pastora Ana Paula Nassar. É um movimento mundial sobre evangelismo que ela faz. E ela vai estar ali ensinando, colocando para nós sobre o Go Action, que é uma experiência incrível, que também tem na internet, se alguém quiser procurar, Go Action Brasil. É Hum. muito bacana, com jovens, um negócio incrível, sobre missões, né, mundiais. Também vamos ter, acho que já falei tudo. É no Vale da Benção, No né? Que Vale a da gente Bênção, acabou não vamos ter falando ali onde o que é. oratório, vamos ter alongamento e brindes. Olha, vai ser muito agradável. 2 dias de São 2 muito. dias, São né? 2 dias. Então, A vigília, nós vamos ter a vigília ai, com que as legal. mulheres, é. Ali vai ser uma bênção também. É o Vale da Bênção. Muito lindo o lugar lá onde todo mundo se reúne para orar, né? É, Muito forte. oratório. Eu fui lá. Muito Eu forte fui, esse mas eu lugar. fiquei pouco tempo. Só foi durante o dia, né? A gente chegou lá, acho que já era umas 10 da manhã e voltamos às 5 da tarde. Mas foi um dia muito cheio de Deus. Lá Amém. tudo fala, Tudo né? fala Deus. Lá é a Tudo presença de revela o Deus assim Criador. muito 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 forte. latente, é. Pois é, e aí você pode falar aí, né? Já, Então, já, já tem, né? Tudo aí, o contato, nós tudo. temos Quem quiser, quem tiver as interessado, nossas plataformas, né? Que é a Instagram. Na Instagram nós estamos como Mulheres de Valor de Deus, que tinha tanta mulheres de valor que começou a aparecer, nós já temos essa página há algum tempo. Mas o Instagram cresceu e começou a aparecer aí um monte de mulher de valor que não era muito de Deus. Hashtag mulher. Aí eu falei: não, 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 pera um pouco, precisa mudar isso. Aí, como a gente tem princípios bíblicos, né? E a gente sabe o que está certo, o que não está, o que não está condizente com a palavra de Deus, então eu aumentei e ficou Mulheres de Valor de Deus na Instagram. No Facebook, Mulheres de Valor continua. A foto é um rubi vermelho, lindo,
Quem quiser aí adicionar, né? Uhum. E nós trabalhamos também dentro dessas duas plataformas com mulheres empreendedoras, mulheres cristãs, que, como você teve uma conversão em Cristo, existem mulheres que tiveram a conversão, mas tiveram que trabalhar, não tinham escolhas. E essas mulheres montaram empresas, fazem trabalho com as suas mãos, né? Como diz Uhum. ali em Provérbios 31. E nós estamos resgatando essa fortaleza da mulher empreendedora e cativando para que uma esteja linkada à outra. Então, eu tenho feito esse trabalho junto da plataforma do Facebook e do Instagram, né? Como diz aí no inglês. E no YouTube, a gente leva os testemunhos. Se você for no YouTube ali, Mulheres de Valor, Pastora Rai Andreata, você vai ver que nós temos alguns testemunhos. Mas assim que eu comecei com os testemunhos, meu marido faleceu e eu tive que parar com essa plataforma. E por isso eu preciso retornar, e estamos já retornando com os testemunhos das mulheres do que Cristo tem feito, e fez, está fazendo e fará ainda, né? Fará, com certeza. E então no YouTube é Mulheres de Valor, Pastora Rai Andreata. Ali, se você procurar também, você vai achar que eu ensinava a palavra de Deus. Eu sou teóloga, né? Eu já estou na minha. Eu já fiz 2 faculdades de teologia e eu ensino a palavra de Deus, porque dentro da igreja, no meu crescimento da igreja, eu fui professora de escola bíblica dominical, trabalhei em todos os ministérios, assim, né, com jovens, adolescentes. Então, eu tenho, assim, uma bagagem que Deus me deu de experiência bíblica. Então, eu ensino a palavra de Deus para quem tiver, né, vontade de aprender. E no YouTube a gente tem esses estudos. Ali você vai encontrar o livro de Atos, capítulo por capítulo, e também os testemunhos que agora a gente já vai estar inserindo dessas Uhum. mulheres. Então é E isso. o Vale da Benção vai ser dia. O Vale da Bênção, nós vamos dia 5 e 6 de julho. Tá perto já, né? Tá pertinho. Que Então, legal. olha, é para você. Ah, a pastora Sueli já tá com o coração junto com a gente, hein, pastora? Vamos É, muito juntas legal. nesse Vai lugar, nesse ser. dia 5 e 6 de julho. Você não pode perder. É isso aí. Então, o Cauã não apareceu no meu, não sei o que acontece. O pessoal aqui só apareceu a Maria Oliveira, que está com a gente, a Isabel, a Ivonete. Mas eu acho que é alguma coisa que não está entrando no meu. Apareceu 3, eu não sei se eu estou no lugar certo. Mas tem mais pessoas. Tá? Sei, mas. Ah, tá. Ah, é. Acabei não vendo nem quem estava participando. Mas é isso aí, né? Então, e nessa parte que você estava comentando do ensinamento para lidar com as finanças, no caso da mulher que está meio perdida, assim, qual que é a maior? Qual? Baixa o volume. É Já ao fez isso. vivo, é assim mesmo, né, É, o meu já gente? fez isso também. Ah, já várias Aí vezes. nessa parte aí da finança, no caso, qual que é o conselho que você dá para essa mulher que ela é dizimista, mas ela ainda não tem a sabedoria de administrar essa parte? Então, a administração, o que que é mais importante? Eu já quero começar assim, de uma forma muito, muito esplendorosa. Porque a mulher, quando ela se casa ou quando ela tem um financeiro pequeno,
ela acha que ela indo trabalhar, ela vai ganhar dinheiro e vai ajudar o marido. E os dois vão crescer e serão felizes para sempre. Só que o que é mais importante para uma mulher, segundo a palavra de Deus? Ela ir trabalhar fora ou ela economizar dentro da casa dela? Essa é uma pergunta que Que fica ela aí já no tem ar. que ter, ela já. O que é melhor? Qual conta vai fechar? Porque tem, olha só, tem muito casal que a mulher sai para trabalhar fora, tem que pôr os filhos na Na creche, creche, isso que eu ia ou tem falar. que pôr os filhos numa escolinha. Já começa aí a dar errado. Já começa aí a dar errado. Os filhos vão começar a ir para médico, os filhos. Olha, tem várias situações. Mas não é sobre isso que eu quero falar apenas. Uhum. Mas, olhando o seu financeiro hoje, você, mulher, olha aqui, olha lá. Vai- Olhando. Ah, ele desligou lá, né? É isso? Mas está Tá aparecendo. aparecendo? Então eu quero falar, posso falar para elas aqui? Para você, mulher, me conta a verdade. Escreve aí. Faz esse comentário para mim, por favor. De pelo menos 10 mulheres que saem de casa para trabalhar, elas têm dinheiro? Só responde isso para mim, por favor. Se você está me assistindo aqui o nosso podcast, responde para mim. De 10 mulheres que são suas amigas e que elas saíram para trabalhar fora, elas têm dinheiro? Se eu faço um desafio, você que trabalha fora, paga para nós esse mês, agora, paga para mim, você vai ganhar, eu vou te dar um super brinde. Se você fizer você que trabalha fora, fizer a inscrição à vista e pagar ainda a van, à vista, tudo à vista. Você que trabalha fora, que você diz assim, eu tenho dinheiro. Sabe por quê que as pessoas não têm dinheiro? Porque elas não economizam. A mulher cristã, ela deveria ser sábia em economizar dentro da sua casa, ao invés dela ser gastona. Se você vai na casa das pessoas hoje, essas que trabalham fora, elas esbanjam. Todo fim de semana vai comer fora. Todo dia a luz da casa dela está ligada o dia inteiro. Todo dia ela tem um gasto. Você já fez a conta de quanto você gasta por dia? Verdade. Ninguém faz conta de Ninguém quanto faz. gasta por dia. Mas você deveria fazer. Eu sei quanto eu gasto por dia. Mas você não sabe. Tem mulher que não sabe nem o que gasta no mês, o quanto que tem que pagar. Não, mas ela se precisa perde saber, totalmente. pastora. Não marca. Não é no mês que você tem que saber quanto você gasta. Porque você não vive um mês, você vive um dia. Não, mas eu digo, baseado com o que ela ganha, ela tem pelo menos um cálculo Ela mais tem ou que ter menos. um cálculo de quanto ela Né? ganha. Se eu ganho 5 mil, eu não posso Exatamente. gastar 7. Mas não por mês a senhora tem que fazer. Aí é que por está o dia, engano. né? É. Porque quando você vê 1.000, você fala, eu tenho 1.000. No outro dia não tem mais. Você entendeu? O raciocínio, principalmente nós brasileiros, é raciocinar mês. Ninguém raciocina por ano. Brasileiro não sabe nem quanto dá, né? gasta por ano. Não sabe. Mas deveria saber. Só sabe Porque quando chega o imposto de renda. quando você sabe quanto você ganha por ano, você vai entender que você precisa economizar durante o mês para alcançar pelo menos o presente de Natal para tua família. Só que chega lá no fim do mês, está todo mundo quebrado. Aí a pessoa vai e faz a dívida. Olha onde as pessoas Mais dívida no Natal. entra já endividado. Olha, você está entendendo? É isso que eu ensino. Muita gente entra o sobre ano isso. cheio de dívida que fez no final do ano. Para esbanjar, como você falou, E né? é todo ano assim. Agora, eu lhe pergunto, a mulher que sai para trabalhar fora, ela tem dinheiro? Se ela tiver dinheiro... Aí abre mão Agora, de se ficar ela com não tem filho. dinheiro
ela sai de casa, ela larga os filhos na escola para os outros cuidar. A casa dela vive uma bagunça. Não vou falar sujeira para não ficar feio, só bagunça. Não dá conta. Ela não dá conta da casa dela. Aí ela tem que pôr uma outra mulher dentro da casa dela. Olha que ciclo horroroso. Aí se É perde. feio, não é? Se perde. Quando ela vê, ela não tem tempo para o marido, ela tá cansada para ele. Ela tá cansada. Ele tá irritado. Pros filhos. Ele tá irritado. Olha que ciclo horroroso. Então, o que eu quero ajudar essas mulheres é nisso. É na administração da casa, é na administração da família, é na administração no tempo com Deus, porque hoje eu estava falando para minha assessora, o teu tempo é dinheiro. É verdade. O teu tempo. O que você faz no teu tempo? Porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta do nosso tempo para Deus. O que você faz no teu tempo? Fica sentada na internet, né, amiga? Telefone na mão. Telefone na mão. Não tem tempo para limpar a casa, não tem tempo. Tem mulher que trabalha fora só pro luxo, não é porque precisa ajudar nas despesas. Se é para ajudar, colocar. Essa daí é a maior endividada. É. Essa aí Essa é a mais Pois endividada. é, e tem muita Porque mulher ela assim. deve para o marido, ela deve para os filhos, ela deve para ela e ela deve para a sociedade. Exatamente. E ainda deve o dízimo, tá? Meu Ela não Deus. consegue pagar nem o dízimo. Já pensou? É desse jeito. E tem muitas assim, viu? Eu tenho assistido algumas quebradas desse jeito. Então, assim, você, mulher, você que precisa de uma palavra, você que precisa, olha, vem estar conosco lá no Retiro de Mulheres. Você vai aprender isso e muito mais. Lá nós vamos ter também a psicóloga Ana Paula Nassar, vamos ter a terapeuta Vilma, vamos ter a nossa querida pastora Jéssica Lima. Ô, pastora, se estiver assistindo aí, dá um oi aí para nós, pastora Jéssica Lima, que é um passarinho cantando. Louva a Deus como ninguém. Uma moça que tem o seu coração no Senhor. E nós vamos estar ali louvando. Legal, né? Ai, que delícia! Eu já estou sonhando. Eu, como diz ali na palavra, eu estou como quem sonha. Que legal. Porque é muito gostoso. A hora passa que a gente nem percebe, vê. né? Já está terminando o nosso tempo. Vai ter Amém. sorteio, Cauã? Então, você que estava com a gente aqui participando, que comentou, está concorrendo aí o par de ingresso. Olha, E vai ter o sorteio comentou aí, agora. Bru. Vamos ver quem vai ganhar, né? Pode fazer o Vai sorteio, fazer o Cauã. sorteio. É. E não esquece a minha proposta também, né? Para quem vai fazer aí à vista o Retiro de Mulheres, É. tá em pé. Quem? Leandro Reis. Ó, parabéns, Leandro Reis. Acabou de ganhar um par de ingresso, né? Aí já pode ir lá. Já pode entrar em contato. Não sei se é da turma de vocês. É pelo Instagram? Ele vai chamar e vai receber aí as instruções. E agora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está te assistindo e falasse um pouco aí, uma mensagem de fé para aquele que está nesse momento passando por uma guerra e está se sentindo perdida, né? Quantas mulheres? Hoje o Senhor me deu uma palavra que está lá em Tiago. 1 Timóteo, perdão, não é Tiago, é Timóteo, 1 Timóteo. Quando Paulo está escrevendo essa carta e falando sobre o que é o verdadeiro cristão, né? O comportamento do cristão em relação à palavra de Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção foi sobre realmente a mentira. Eu já citei sobre a mentira aqui. E hoje a gente vê que as pessoas elas mentem com muita facilidade umas para as outras, né? A mentira virou algo comum.
muito comum eu mentir para você, eu dizer para você que vou e não vou, eu dizer para você que vou estar e não estou. Tô chegando, que ainda Tô nem saiu. chegando e nem. Meu Deus! Fala! Ai, Senhor! Eita Deus! E essa. Olha, então assim, é muito ruim. O cristão, ele não pode mentir. Porque quando você mente, você abre portas para que o mal comece a agir em todas as outras áreas da sua vida. O mal, ele não entra quando você fala mal só de alguém. Ai, ela falou mal. Ah, ela agiu mal. Ah, não, o mal, ele entra numa mentirinha. Porque Diz que eu não tô. Porque é pecado. Diz que eu não tô, diz que eu saí, diz que. Ah, eu falei? Não, eu não falei. E falou. Verdade. Não, é você que falou. Não, não fui eu. Eu não falei. Quem falou, acho que foi o outro. Não, foi você que falou. Então, mente descaradamente. Hoje, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas mentem descaradamente. Verdade. E aí, vai tomar ceia. E aí, quer os resultados das orações. Deus não vai ouvir a oração do mentiroso. Então, se você quer uma vida transformada, se você quer uma vida abençoada, você precisa tirar aquilo que está dentro da tua boca. Porque uma uva, ela não deixa de ser uva nunca. Uma laranja, ela nasce da laranjeira. A laranjeira não vai mudar, a parreira não muda. Verdade. Então, nós temos que ter a mesma postura. Se você diz que é cristã, a sua boca tem que ser uma boca santa. E a boca santa não minta. Esse é o maior conselho. A palavra diz que não pode sair, né, da mesma boca. Água doce e água salgada. Então, assim, se você é uma pessoa que fala que é de Cristo e que serve a Cristo, você não pode falar mentira. Verdade. Você tem que falar a verdade. A verdade. Doa Quem em doer. você, doa quem doer. É verdade. É isso. Então é isso. Chegamos ao final de mais um Com Fé Podcast. Queremos agradecer a participação de todos. Amém. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.